Comecei a andar com as irmãs. Comecei a ir para as igrejas que elas congregavam. E cara, as igrejas que as irmãs congregavam era a cara delas. Amém. O louvor não era lá essas coisas. A pregação de palavra também não era muito. Era uma palavra ali, mas tinha oração. Tinha uma igreja daquelas que a igreja era em círculos, os bancos ficavam tudo colado na parede e tinha um arraial na frente do altar que era para promover. E era só pandeiro e gente rolando e o fogo comendo e você não entendia quase nada, mas alguma coisa estava acontecendo. As igrejas delas eram isso. Eu me lembro da primeira vez que eu fui no monte com elas. Falaram, olha, nós vamos no monte. Aí chega no pé do monte, eu falo, vamos parar para orar e se consertar. Monte é coisa séria. Pega a prova, né? Pega a prova, subir no monte de qualquer jeito. E aí orava, e eu já estava com medo de subir no monte. E aí subi no monte, levei minha toalha. E o monte lá em São Paulo, era em Guaianazes, se eu não me engano. São Paulo tem trânsito até no monte, irmão. Sexta-feira à noite, o monte estava lotado, não tinha lugar para ajoelhar no monte. Era uma gritaria, aquele monte, a gritaria que você ouvia lá de baixo, uma gritaria de crente. Gritando naquele monte, e aí eu cheguei lá, arrumei um lugarzinho, e ela sempre falava que o mato acende no monte, aquelas conversas do monte, você tem que ver o mato acender. E eu lembro que eu ajoelhei lá num canto entre uns irmãos assim, sério, eu tentei ajoelhar umas 3 vezes, eu sempre caí em alguém, lotado, irmão. Ajoelhei, 5 minutos eu orei, pronto, terminei. Aí, irmã, que terminou o quê, meu irmão, você está doido? A gente saiu do monte de manhã só, foi a noite inteira no monte, eu fiquei a noite inteira vendo as irmãs correndo, não aguentava mais aquilo. Cheguei em casa todo sujo de terra de manhã, parecia que eu estava vindo uma balada, e não, era do monte que eu estava vindo. O que eu quero dizer com essa breve introdução? Eu nasci numa atmosfera de poder. Foi a isso que eu fui exposto, essa é a minha raiz. Eu nasci nesse ambiente. Então, eu quero falar para o partido da galera do poder que isso funciona. Amém? Mas eu quero falar para o partido do povo que não crê no poder que isso funciona. Porque afinal de contas eu estou aqui. Funcionou. Amém? Como eu nunca tinha ido a outro tipo de igreja, como eu nunca tinha andado com outro tipo de crente, para mim igreja era isso, meu irmão. Era uma música ruim, era uma palavra lida e tome oração. E era isso, foi isso que eu aprendi. Até que alguma coisa começou a mudar dentro de mim. E não foi nada abrupto, não foi nada rude, mas foi... Eu me lembro até do momento. Eu aceitei Jesus em São Paulo quando a gente morava lá no ano de 2001. No ano de 2002 a gente mudou para Santa Catarina, que é onde eu moro até hoje. Mudamos para a cidade de Balneário Camboriú. Não sei quantos de vocês são da época dos Gideões Missionários da Última Hora. Alguém lembra desse congresso que tinha lá? Assembleia de Deus, pastor Cisino Bernardino. E eu fui morar na cidade que acontecia o congresso, né? O Brasil, o mundo inteiro ia para esse congresso. Assim, era incrível. O ginásio cabia uns 15 mil crentes, tinha 150 mil do lado de plataforma, um pregador chamado Gesiel Gomes. Quantos conhecem o pastor Gesiel Gomes? Já ouviram falar dele? Um pastor assembleiano, mas pensa num mestre, cara. Num presente que Deus deu para a igreja. E eu me lembro de ver aquele homem, um senhor, um ancião, incendiado, mas com uma palavra, com um ensino, com um caldo grosso, que falava da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, vai e volta, e aquele senhor pregou por umas 2h30. Eu me lembro de ter ficado impactado com algo do corpo de Cristo que eu não conhecia, que era a área do ensino, que era a palavra de Deus. Falei, cara, isso é diferente. Eu poderia ficar ouvindo ele uma semana. E sabe, isso realmente aconteceu alguns anos depois. Pela graça de Deus eu pude participar de uma cruzada com ele no interior de Minas Gerais. Uma equipe de uma Assembleia de Deus lá de Boston, que era onde ele ministrava. Eles vieram fazer uma cruzada, me convidaram para estar junto, fazendo louvor e dando testemunho. E eu pude passar quase que uma semana com esse homem, sentar na mesa com ele. Cara, ele não tinha outro assunto. Ele passava o café da manhã te ensinando Bíblia, o almoço te ensinando Bíblia, a janta te ensinando Bíblia. Na hora de pregar, ele pregava, ele comentava tudo que foi ministrado durante as cruzadas. E tipo,
eu comecei a me maravilhar com essa área do corpo de Cristo que eu não conhecia. Me lembro que no ano seguinte, talvez, teve uma conferência do pastor Silas Malafaia lá em Balneário, era o Fogo para o Brasil, se eu não me engano, que era uma conferência que ele fazia. Eu me lembro das primeiras vezes que eu vi o pastor Silas Malafaia pregar e me fascinou o fato daquele pastor assembleiano, uma igreja conhecida pelo poder e pela oração. Cara, ele falava textos inteiros da Bíblia sem abrir a Bíblia. Fala, mano, o cara sabe a Bíblia toda de cor. Eu espero que você entenda onde eu estou querendo chegar. Cara, Deus começou a atrair meu coração para a palavra e para o ensino. E ver beleza nisso. E cara, e ser alimentado por isso. E ser atraído por isso. E de repente começa a parecer que essa é a minha raiz. Parece... Eu começo a me sentir em casa como se esse fosse o meu berço, o meu lugar de nascimento. Eu começo assim, eu falava com o pastor Célio ali atrás, basicamente onde eu vou, eu canto e prego. Se Deus me falasse hoje, escolhe uma das duas, sem pensar, eu só queria pregar. Sem pensar. Você fala, um músico? Meu irmão, eu sou o Rodolfo que largou a música já algumas vezes. Largar a música para mim é mato. Agora a palavra de Deus. A palavra de Deus, cara. Ela ocupou um lugar dentro de mim que me dá mais prazer do que a música, me dá mais prazer do que qualquer coisa. O meu tempo com Deus hoje é eu e a minha Bíblia de manhã, primeira hora do meu dia, tomando meu café e lendo minha Bíblia. Minha esposa sabe, todos os dias que ela acordar, ela vai me encontrar sentado no mesmo lugar, com a minha Bíblia aberta, sorrindo para ela. Todo santo dia da minha vida. Eu sou metódico, eu não tenho problema com isso. Enfim, ela brinca que eu sou metodista por causa de ser tão metódico. A gente começa a caminhar pelo corpo de Cristo. E aí eu entrei na minha primeira crise. Porque Deus me deu a graça de andar pelo corpo todo. Uma vez conversando com o pastor Antônio Cirilo, ele falou, Rodolfo, no corpo tem muitos membros. Nós que andamos pelo corpo, a gente é tipo sangue. A gente anda pelo corpo todinho. A gente visita cada músculo, a gente visita cada membro. E sabe o que? Tem algo fantástico em cada lugar que você vai. Você aprende com cada parte do corpo que você visita. E você precisa andar por todo o corpo. Então eu amei muito essa graça que o Senhor me deu de não ter inimigos no meio cristão, de poder andar. Eu saio num fim de semana para ministrar numa batista, numa assembleia, numa presbiteriana e numa igreja de nome doido de jovem. Eu prego a mesma palavra nas 4 e funciona. Linhas teológicas diferentes. Aonde começou a minha crise? Foi às vezes ir visitar uma igreja de cunho mais tradicional, como chamam. E nas conversas, fala, quer dizer então que você vai naquelas igrejas das meninices, dos caicai, né? Daquelas línguas muito estranhas, né, irmão? Teve igreja que eu fui, que depois de contar meu testemunho, eu ia contar de novo para um outro público na mesma conferência. Eles me pediram, dá para você não falar de milagre, por favor? Eu falei, mas é a minha história. Aí falou, é porque aqui não tem, e se eles vão querer depois e não vai ter, então é melhor você pular essa parte. Eu falei, estou lascado, não tenho história para contar. Eu percebi que o pessoal que amava a palavra rejeitava e desprezava o poder e os sinais. Aí eu ia ministrar em igrejas pentecostais. Eu contava por onde eu tinha passado. Falei, então quer dizer que você vai naquelas igrejas sorveterianas? Aqueles cultos gelados? Você não pode dar um glória a Deus, um aleluia? Que o culto parece uma espada, é longo e chato. Eu falei, cara, eu não estou entendendo. Eu entrei em crise comigo, porque eu falei, não é tudo Jesus. Como é que alguém que ama Cristo consegue desprezar uma parte de Cristo? Cara, Ele é todo bom. Como que eu vou amar as mãos e não amar os olhos? Como que eu vou desprezar Jesus, cara? Porque desprezar uma parte do corpo dele é desprezar Ele. Como que eu vou deixar isso de fora?